Neste vídeo, vamos analisar uma notícia publicada pelo jornal Nikkei na semana passada. Como podemos ver pela manchete, é uma notícia sobre a taxa de desemprego no Brasil e sua relação com o coronavírus. Bem, vamos começar. São Paulo, Toyama Naoyuki. Burajiro chiri tokein wa sanjo nichi. Gogatsu shichigatsu ki no shitsugyouritsu ga 13.8% tonari. Antes da primeira frase propriamente dita, nós temos o nome do jornalista que escreveu a reportagem e a localização dele, a cidade de São Paulo. Como vocês podem ver, o nome dele é lido como Toyama Naoyuki. Agora, partícula A, marcando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cuja sigla está indicada entre parênteses. Burajiro significa Brasil, Chiri é geografia, Tokei significa estatística, e agora o sufixo in, que significa instituto, além de outras coisas que não se aplicam nesta frase. E agora temos dia 30, que é lido como sanjunichi, funcionando como advérbio temporal. E agora sublinhado temos um tio entre dois números para indicar o intervalo, o kanji de mês e o sufixo ki, ou seja, o período entre o mês 5 e o mês 7, ou seja, entre maio e julho. E agora a partícula no seguida pelo shitsugyoritsu, ou seja, a taxa de desemprego deste período aqui. E está sendo marcado com a partícula ga, vinculado ao verbo naru, com a partícula to e um valor numérico. Ou seja, a taxa de desemprego tornou-se 13.8%. Este tem é escrita com este kanji aqui, que significa ponto. Este tonaru possui um funcionamento muito similar ao ninaru, tal como eu já comentei em um vídeo que está linkado na descrição. E por que o IBGE está sendo marcado com a partícula de tópico? Por ele ser o realizador desta ação que aparece no no final da frase. Agora vamos analisar a próxima parte da frase. Ni senju ni nen ni genkou hoshiki de no tokei o kaishi shite irai kako sayako kiroku shita to hapiou shita. Agora temos ni senju ni nen, ou seja, o ano de 2012, sendo marcado com a partícula ni, que neste caso significa quando. Agora temos tokei sendo antecedido pelas partículas de e no, ou seja, estatística realizada através de algo, e este algo é o método realizado na atualidade. E tudo isto está sendo marcado com a partícula o, que está vinculado ao verbo kaishitsuru. Tal verbo está na forma T conectado a irai, ou seja, desde que iniciaram as estatísticas no modelo atual, em 2012, isto aconteceu. Aqui temos kako, que significa passado, sayako, que significa o pior de todos, e juntos significam o pior de todos os tempos, sendo marcado pela partícula o, vinculada ao verbo kirokusuru. Ou seja, desde que isto aconteceu, registrou-se o pior resultado de todos. E finalizando, a partícula de citação to e o verbo hapiou suru no passado. Ou seja, o IBGE anunciou no dia 30 tudo que está sublinhado. Próxima frase. Shingata coronavírus no kansen kakudai ni yori
Chunanbei de wa kakoku de shitsugyouritsu no jousho ga shinkoku kashiteiru. Como vocês podem ver, a frase começa com um novo tipo de coronavírus, marcado com a partícula no e seguido de kansen kakudai, ou seja, a expansão do contágio do novo coronavírus. E por que novo tipo de coronavírus? Bem, caso você não saiba, eu coloquei um link na descrição para você entender. Agora, temos a partícula ni com o verbo yoro na forma radical maço. E tal estrutura gramatical significa através de, por meio de, e também pode ser usada com a conjugação do verbo na forma te, mantendo o mesmo significado. Agora, na segunda parte da frase, temos chunanbei, sendo marcado com a partícula de e a partícula wa. Ou seja, o tópico da frase é o local onde ocorre algo. Como vocês podem ver, ele é o kanji de centro, o kanji de sul e esse kanji aqui. O significado original dele é arroz, mas também é usado com o significado de América na atualidade. Agora, novamente, aparece a partícula de, indicando o local onde algo ocorre. Ou seja, está ocorrendo algo em cada país ou em vários países da América Central e do Sul. Agora, shitsugyouritsu, ligado a jousho, através da partícula no, ou seja, o aumento da taxa de desemprego. E esta combinação de palavras está sendo marcada com a partícula de sujeito ga e está vinculada ao verbo shinkoku kasuru, na forma teiru. Shinkoku é um adjetivo do tipo na, que significa grave, intenso, e está recebendo este sufixo aqui, que é lido como ka, e é escrito com o kanji de transformação, ou seja, está se tornando grave. Resumindo, através da expansão do contágio do novo coronavírus, o aumento da taxa de desemprego está se agravando em cada país da América do Sul e Central. Próxima frase. Shigatsu rokugatsu ki kara 0.5 jousho shita. Shitsugyosha no sousu wa 1310 nin to koisuijun de suishiteiru. Quero esclarecer uma coisa antes de comentar o que está escrito na tela. Na frase anterior, o jornalista falou sobre a situação na América do Sul e Central, mas agora ele voltou a falar especificamente do Brasil. Como podemos ver, a primeira frase da tela começa com uma expressão similar à que aparece na primeira frase da notícia. Porém, os números são diferentes, indicando o intervalo de abril a junho. E tudo isto seguido pela partícula kara, que significa desde, a partir de. Mais uma vez, a palavra jousho aparece, mas dessa vez está funcionando como um verbo, já que está seguida pelo suru, que está no passado. Agora em destaque o número 0.5, seguido por ponto, que significa ponto. Ou seja, desde este trimestre subiu meio ponto. Isso significa que no trimestre abril-junho, a taxa de desemprego foi de 13,3%. Agora temos a combinação de shitsugyosha com sousu, marcado com a partícula wa, ou seja, o número total de desempregados é o assunto da frase. Aqui podemos ver o verbo suisuru na forma teiru, além das partículas to e de vinculadas a tal verbo. Uma das funções da partícula to é indicar o resultado de uma mudança, de uma transformação, tal como vimos na primeira frase da notícia, com o verbo naru, e a partícula de, que indica a condição com que algo ocorre,
marcando Ko Sui Jun. Resumindo, o número total de desempregados progrediu e assim continua, por causa deste verbo auxiliar iru, em um alto nível para 13 milhões e 100 mil. Como podemos ver, o vídeo está escrito parte em algarismos arábicos, parte em kanji e seguido pelo contador de pessoas. Próxima frase. Burajiru de wa shingata korona no kansen kakudai wa pico okoe. Koujou ya shouten wa saikai shitsutsuaru ga. Agora, no começo da frase, palavras que já apareceram. Partícula de e wa juntas para indicar onde algo ocorre e o tópico da frase. Ou seja, o assunto da frase é no Brasil. Partícula wa marcando a expansão do contágio do novo corona. E tudo isso seguido por piku, que está sendo marcado com a partícula o, vinculado ao verbo koeru. Tal verbo está na forma radical maço, para conectar tal oração com a oração seguinte. Agora, a partícula ya entre dois substantivos. Uma diferença da partícula ya para a partícula to neste caso é que ya sugere que podem haver outros substantivos nesta lista, ou seja, fábricas, comércios e talvez outras coisas. E tudo isto marcado com a partícula wa, seguida pelo verbo saikai suru. Tal verbo está na forma radical maço para conectar-se ao tsutsuaru. Tsutsuaru é a combinação da partícula tsutsu com o famoso verbo aru e serve para indicar que uma ação está em processo. E qual a diferença entre tsutsuaru e o verbo auxiliar iru? O fato é que a forma teiru possui outras funções além de indicar que uma ação está em curso no presente. Por exemplo, se na frase da tela eles fossem trocados, ao invés de estão reabrindo, poderia significar estão reabertas. E logo antes da vírgula, partícula H, significando porém. Resumindo, no Brasil, a expansão do contágio passou o pico e as fábricas e os comércios estão reabrindo. Mas, próxima frase. Kigyo no tosan ya tempo no reitei mo aitsui deori. Yojo koyo o kyushu shikirete inai. A partícula ya aparece novamente, desta vez conectando duas combinações de substantivos. Falências de negócios e fechamento de lojas. Reiten pode significar duas coisas. Uma é o fechamento da loja no final do dia. Outra, que é a qual faz sentido nesta frase, é a loja deixar de funcionar permanentemente. E tudo isto está marcado com a partícula mo vinculada ao verbo aitsugu. Tal verbo está na forma T para conectar-se ao verbo auxiliar oru. Oru é uma variante do famoso verbo iru, aquele que indica a existência de seres animados e que funciona como verbo auxiliar que segue verbos na forma T. No japonês padrão, geralmente oru substitui iru em dois tipos de caso. Em um, é para dar um tom mais polido. Em outro, que independe da polidez, tal substituição ocorre na forma radical maço, que é uma forma continuativa, ou na forma zu, que também é uma forma continuativa, porém negativa. Voltando para a análise do texto, vemos a combinação de substantivos yojo e koyo, marcados com a partícula o, que está vinculada ao verbo kyushu suru, ou seja, absorver o excedente de empregos, ou seja, a mão de obra parada devido à pandemia. Kyushu suru está na forma radical maço, para conectar-se ao verbo auxiliar kireru, cuja forma em kanji é esta aqui. E tal verbo auxiliar está na forma teiru negativa, ou seja, não estar conseguindo absorver totalmente. E quem não está conseguindo
aquelas fábricas e comércios que estão reabrindo. Resumindo, as falências de negócios e os fechamentos de lojas também estão ocorrendo em sequência e não estão conseguindo absorver completamente o excedente de empregos. Próxima. Bolsonaro seiken wa teishotoku shaya chitsugeu shamoke ni shigatsu kara chitsuki 600 real yaku 1,100,200 yen no genkin kyufu o jishishiteita ga. Agora, a partícula wa marcando o governo Bolsonaro. Dependendo do jornal ou outro tipo de meio de comunicação, a adaptação japonesa de Bolsonaro é escrita com um prolongamento de vogal na sílaba na. E a diferença entre seiken e seifo é que seifo designa a estrutura governamental, com seus ministérios, parlamento, leis, etc. Já seiken indica o regime, o controle sobre tal estrutura. Indo para o final do trecho, há o verbo dishitsuru na forma teiru no passado, seguido pela partícula ga. E o objeto direto de tal verbo, que está marcado com a partícula o, é o pagamento em dinheiro vivo. Agora, vejamos informações sobre tais pagamentos. É um auxílio destinado a pessoas de baixa renda e desempregados. O sufixo muke, quando descreve um verbo, que no caso é este, é marcado pela partícula ni, mas quando descreve um substantivo, é marcado pela partícula no. Agora, temos shigatsu sendo marcado com a partícula kara, ou seja, desde abril. Aqui, o kanji de mês, desta vez lido como tsuki, seguido de 600 reais, ou seja, 600 reais mensais. Note que este por não é representado por nenhuma palavra nesta frase. Entre parênteses, há o prefixo yaku, que significa aproximadamente, um número escrito de forma mista, é a palavra en, nome da moeda japonesa, que em português é chamada de iene. Tudo isto marcado com a partícula no, para descrever genkin kyufu. Resumindo, o governo Bolsonaro estava realizando o pagamento em dinheiro vivo de 600 reais mensais, que é por volta de 11.200 ienes, que é direcionado a pessoas de baixa renda e desempregados. Mas, prosseguindo, Zaisei mondai kara 9月以降300 real ni gengaku shiteiru. Aqui temos kara, desta vez com a função de indicar a causa ou motivo, marcando a combinação de zaisei com mondai. Agora, a combinação de kugatsu com iko, funcionando como advérbio temporal. Agora, a partícula ni vinculada ao verbo gengakusuru, na forma teiru. Neste caso, a partícula ni marca o resultado de uma ação, de uma mudança, isto é, 300 real. Resumindo, devido a problemas financeiros, de setembro em diante, diminuiu para 300 reais. Quem diminuiu? O governo Bolsonaro, que está marcado com a partícula de tópico. E um detalhe antes de prosseguir para a próxima frase. A diferença entre o iko e irai, que também está na notícia, é a seguinte. Irai necessariamente toma como ponto de partida um momento do passado, mas iko pode ser usado tanto em relação ao passado quanto ao futuro. Prosseguindo. Keizai katsudo no saikai ni tomonai, shitsugyo ritsu wa kongo kaizen shite iku to mirarete iru. Ga. Agora, a partícula no, ligando saikai com a combinação keizai katsudo, sendo keizai economia
e katsudo, atividade, ação. Agora, esta estrutura, formada pela partícula ni e o verbo tomonal na forma radical maço, poderia estar em outra forma continuativa, a forma te, e mesmo assim manter a mesma função. Aliás, poderia haver uma vírgula aqui. Taxa de desemprego marcada com a partícula wa, o advérbio temporal com go e o verbo kaizen suru na forma te, para ligar-se ao verbo auxiliar iku. No estudo de verbos em japonês, alguns dos primeiríssimos a serem aprendidos são o iku, ir e seu antônimo, kuru, vir. Porém, na condição de verbos auxiliares, quando geralmente são escritos sem kanji, possuem diversas interpretações possíveis. Nesta frase aqui, indica que o ato de melhorar está, digamos, indo em direção ao futuro. Agora temos a partícula H, antecedida por um verbo na forma teiru, e a partícula to, vinculada a tal verbo. Neste caso, funciona como uma partícula de citação. E tal verbo é, na verdade, a forma passiva do famoso verbo miru, que expressa o ato de ver, olhar. Obviamente, nesta frase, não se aplica ao sentido literal. Ou seja, quanto à taxa de desemprego, está sendo vista de tal forma. Resumindo, antes de irmos para o final da frase da notícia, junto com a reabertura da atividade econômica, é esperado que a taxa de desemprego daqui em diante continue melhorando, mas Nagabikeba keike no ikkyo wa sakerarenai. Aqui o verbo nagabiku na forma ba, que é uma forma condicional, e está vinculado a shitsugyoritsu. Agora a palavra keiki, marcada com a partícula e, que indica direção. E como tal partícula não está vinculada a nenhum verbo, mas sim a um substantivo, é seguida pela partícula no. E tudo isto marcado com a partícula wa. Ou seja, o tópico é influência na situação econômica. E o verbo sakeru é um verbo itidan, ou seja, sua forma potencial e sua forma passiva são iguais. Neste caso, faz mais sentido interpretar como forma passiva. E além da conjugação passiva, recebeu a conjugação negativa. Resumindo e encerrando, se for prolongada, a influência na situação econômica não será evitada. Até a próxima!